Capítulo 17. Das medidas administrativas. Artigo 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas: inciso 1. Retenção do veículo. 2. Remoção do veículo. 3. Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. 4. Recolhimento da permissão para dirigir. 5. Recolhimento do certificado de registro. 6. Recolhimento do certificado de licenciamento anual. 7. Vetado. 8. Transbordo do excesso de carga. 9. Realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Inciso 10. Recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários após pagamento de multa e encargos devidos. 11. Realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular. Parágrafo 1º. A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objeto prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa. Parágrafo 2º. As medidas administrativas previstas neste artigo não elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, possuindo caráter complementar a estas. Parágrafo 3º. São documentos de habilitação: inciso 1, a Carteira Nacional de Habilitação; 2, a permissão para dirigir; e 3, a autorização para conduzir ciclomotor. Parágrafo 4º. Aplica-se aos animais recolhidos na forma do inciso 10 o disposto nos artigos 271 e 328 no que couber. Parágrafo 5º. No caso de documentos em meio digital, as medidas administrativas previstas nos incisos 3, 4, 5 e 6 do caput deste artigo serão realizadas por meio de registro no RENAT ou RENAVAN, conforme o caso, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Artigo 270. O veículo poderá ser retirado nos casos expressos neste Código. Parágrafo 1º. Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizado a situação. Parágrafo 2º. Quando não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, deverá ser liberado e entregue ao condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual, contra a apresentação do recibo, assinalando-se ao condutor prazo razoável não superior a 30 dias para regularizar a situação e será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião. Parágrafo 3º. O certificado de licenciamento anual será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado. Parágrafo 4º. Não se apresentando o condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se neste caso o disposto no artigo 271. Parágrafo 5º. A critério do agente, não se dará a retenção imediata quando se tratar de veículo de transporte coletivo, transportando passageiros, ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para a circulação em via pública. Parágrafo 6º. Não efetuada a regularização no prazo a que se refere o parágrafo 2º, será feito registro de restrição administrativa no RENAVAN por órgão ou entidade executivo de trânsito dos estados, DF, que será retirada após comprovada a regularização. Parágrafo 7º. O descumprimento das obrigações estabelecidas no parágrafo 2º resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto no artigo 271. Artigo 271. O veículo será removido nos casos previstos neste Código para depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via.
Parágrafo primeiro. A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estadia, além de outros encargos previstos na legislação específica. Parágrafo segundo. A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Parágrafo terceiro. Se o reparo referido no parágrafo segundo demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para reparo na forma transportada, mediante autorização, assinalando o prazo para a reapresentação. Parágrafo 4º. Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público diretamente ou particular contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desse serviço. Parágrafo 5º. O proprietário ou o condutor deverá ser notificado no ato de remoção do veículo sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto no artigo 328, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 6º. Caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 dias contados da data da remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação prevista no parágrafo 5º, por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência e, caso reste frustrada a notificação, poderá ser feita por edital. Parágrafo 7º. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos. Parágrafo 8º. Em caso de veículo licenciado no exterior, a notificação será feita por edital. Parágrafo 9º. Não cabendo remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração. Parágrafo 9º. Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração. Artigo 9º-A. Quando não for possível sanar a irregularidade no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, será liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual contra a apresentação de recibo e prazo razoável não superior a 15 dias, será assinalado ao condutor para regularizar a situação, o qual será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião. Parágrafo 9º-B. O disposto no parágrafo 9º-A deste artigo não se aplica às infrações previstas no inciso 5 do caput do artigo 230 e no inciso 8 do caput do artigo 231 deste Código. Artigo 9º-C. Não efetuada a regularização no prazo referido no artigo 9º-A deste artigo, será feito registro de restrição administrativa no RENAVAM por órgão ou entidade executivos de trânsito dos estados ou no DF, o qual será retirado após comprovada a regularização. Artigo 9º-D. O descumprimento da obrigação estabelecida no artigo 9º-A deste artigo resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto neste artigo. Parágrafo 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral contado em dias em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 meses. Parágrafo 11. Os custos dos serviços de remoção e estada prestados por particulares poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao contratado. Parágrafo 12. O disposto no parágrafo 11 não afasta a possibilidade de o respectivo ente da federação estabelecer a cobrança por meio de taxa instituída em lei. Parágrafo 13. No caso de o proprietário do veículo, objeto do recolhimento, comprovar administrativa ou judicialmente que o recolhimento foi indevido ou que houve abuso no período de retenção em depósito, é da responsabilidade do ente público a devolução das quantias pagas por força deste artigo, segundo os mesmos critérios da devolução de multas indevidas. Artigo 272.
O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e da permissão para dirigir dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração. Artigo 273. O recolhimento do certificado de registro dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código quando, inciso 1, houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. 2. Se alienado, o veículo não for transferido sua propriedade no prazo de 30 dias. Artigo 274. O recolhimento do certificado de licenciamento anual dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código quando, inciso 1, houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. 2. Se o prazo de licenciamento estiver vencido. 3. No caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local. Artigo 275. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir viagem e será efetuado às expensas do proprietário do veículo, sem prejuízo da multa aplicável. Parágrafo único. Não sendo possível desde logo atender ao disposto neste artigo, o veículo será recolhido ao depósito, sendo liberado após sanada a irregularidade e pagas as despesas de remoção e estada. Artigo 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no artigo 165. Parágrafo único. O CONTRAN disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação meteorológica. Artigo 277. O condutor de veículo automotor envolvido em sinistro de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 2º. A infração prevista no artigo 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora ou produção de qualquer outras provas em direito admitidas. Parágrafo 3º. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no artigo 165-A deste Código ao condutor que se recusar a submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. Artigo 278. Ao condutor que se evadir da fiscalização, não submetendo o veículo à pesagem obrigatória nos pontos de pesagem, fixos ou móveis, será aplicada a penalidade prevista no artigo 209, além da obrigação de retornar ao ponto de evasão para fim de pesagem obrigatória. Parágrafo único. No caso de fuga do condutor, a ação policial, a apreensão do veículo dar-se-á tão logo seja localizado, aplicando-se, além das penalidades em que incorre, as estabelecidas no artigo 210. Artigo 278-A. O condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho, contrabando, previstos nos artigos 180, 334 e 334-A do Código Penal, condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 anos. Parágrafo 1º. O condutor condenado poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação na forma deste artigo. Parágrafo 2º. No caso do condutor preso em flagrante na prática dos crimes de que trata o caput deste artigo, poderá o juiz, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, se houver necessidade para a garantia da ordem pública, como medida cautelar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. Artigo 279. Em caso de sinistro com vítima envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo, somente o perito oficial encarregado do levantamento pericial
poderá retirar o disco ou unidade armazenadora do registro. Artigo 279-A. O veículo em estado de abandono ou sinistrado poderá ser removido para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente do Sistema Nacional de Trânsito, independentemente da existência de infração à legislação de trânsito, nos termos da regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 1º. A remoção do veículo sinistrado será realizada quando não houver responsável por ele no local do sinistro. Parágrafo 2º. Aplicam-se à remoção de veículo em estado de abandono ou sinistrado as disposições constantes do artigo 328, sem prejuízo das demais disposições deste Código. Capítulo 18 do Processo Administrativo. Seção 1. Da autuação. Artigo 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração do qual constará, inciso 1, tipificação da infração; 2, local, data e hora do cometimento da infração; 3, caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie e outros elementos julgados necessários à sua identificação; 4, o prontuário do condutor, sempre que possível; 5, identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração; 6, assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. Parágrafo 1º vetado. Parágrafo 2º. A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível previamente regulamentado pelo CONTRAN. Parágrafo 3º. Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, formando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos 1, 2 e 3, para o procedimento previsto no artigo seguinte. Parágrafo 4º. O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou seletista, ou ainda policial militar, designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência. Parágrafo 5º vetado. Parágrafo 6º. Não há infração de circulação, parada ou estacionamento relativa aos veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, aos de polícia, aos de fiscalização e operação de trânsito e às ambulâncias, ainda que não identificados ostensivamente. Seção 2. Do julgamento das autuações e penalidades. Artigo 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Parágrafo 1º. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente. Inciso 1. Se considerado inconsistente ou irregular. 2. Se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação da autuação. Parágrafo 2º. O prazo para a expedição da notificação da autuação referente às penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação será contado a partir da data da instauração do processo destinado à aplicação dessas penalidades. Artigo 281-A. Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 dias, contado da data de expedição da notificação. Artigo 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida a notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. Parágrafo 1º. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos. Parágrafo 2º. A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis e cobrança dos valores no caso de multa. Parágrafo 3º. Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor,
À exceção daquela de que trata o parágrafo 1º do artigo 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo responsável pelo seu pagamento. Parágrafo 4º. Da notificação deverá constar a data do término do prazo para a apresentação do recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a 30 dias contados da data da notificação da penalidade. Parágrafo 5º. No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no parágrafo anterior será a data para recolhimento de seu valor. Parágrafo 6º. O prazo para expedição das notificações das penalidades, previstas no artigo 256 deste Código, é de 180 dias ou, se houver interposição, defesa prévia, 360 dias contados, inciso 1, no caso das penalidades previstas nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 256 deste Código, a data do cometimento da infração, e no inciso 2, no caso das demais penalidades previstas no artigo 256, a da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. Parágrafo 6º-A. Para fins de aplicação do inciso 1 do parágrafo 6º deste artigo, no caso das autuações que não sejam em flagrante, o prazo será contado da data do conhecimento da infração pelo órgão de trânsito responsável pela aplicação da penalidade na forma definida pelo CONTRAN. Parágrafo 7º. O descumprimento dos prazos previstos no parágrafo 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade. Parágrafo 8º vetado. Artigo 282-A. O órgão ou entidade do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação notificará o proprietário do veículo ou o condutor autuado por meio eletrônico, mediante sistema de notificação eletrônica definido pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. O proprietário e o condutor autuado deverão manter seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal. Parágrafo 2º. Na hipótese de notificação prevista no caput deste artigo, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico e do envio da respectiva mensagem. Parágrafo 3º. O sistema previsto no caput será certificado digitalmente atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Parágrafo 4º. A coordenação do sistema de que trata o caput deste artigo é de responsabilidade do órgão máximo executivo de trânsito da União. Artigo 284. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação por 80% do seu valor. Parágrafo 1º. Caso o infrator declare, pelo sistema de notificação eletrônica de que trata o artigo 282-A deste Código, a opção por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, o pagamento da multa poderá ser efetuado por 60% do seu valor em qualquer fase do processo, até o vencimento do prazo de pagamento da multa, desde que a adesão ao sistema seja realizada antes da correspondente envio da notificação da autuação. Parágrafo 2º. O recolhimento do valor da multa não implica renúncia ao questionamento administrativo e pode ser realizado a qualquer momento respeitado o disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Não incidirá cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Parágrafo 4º. Encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, a multa não paga até o vencimento será acrescida de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento de 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Parágrafo 5º. O sistema de notificação eletrônica de que trata o artigo 282-A deste Código deve disponibilizar na mesma plataforma campo destinado à apresentação de defesa prévia e de recurso, quando o infrator não reconhecer o cometimento da infração na forma regulamentada pelo CONTRAN. Parágrafo 6º. O desconto previsto no parágrafo 1º deste artigo
será concedido ainda que o órgão responsável pela aplicação da penalidade de multa não tiver aderido ao sistema de notificação eletrônica de que trata o artigo 282-A deste Código, desde que o infrator tenha cumprido os requisitos nele descritos. Artigo 285. O recurso contra a penalidade imposta nos termos do artigo 282 deste Código será interposto perante a autoridade que imputou a penalidade e terá efeito suspensivo. Parágrafo 1º. O recurso intempestivo ou interposto por parte legítima não terá efeito suspensivo. Parágrafo 2º. Recebido o recurso tempestivo, a autoridade o remeterá à Jari no prazo de 10 dias contado da data de sua interposição. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Na apresentação de defesa ou recurso, em qualquer fase do processo, para efeitos de admissibilidade, não serão exigidos documentos ou cópias de documentos emitidos pelo órgão responsável pela autuação. Parágrafo 5º. O recurso intempestivo será arquivado. Parágrafo 6º. O recurso de que trata o caput deste artigo deverá ser julgado no prazo de 24 meses, contado do recebimento do recurso pelo órgão julgador. Artigo 286. O recurso contra a interposição de multa poderá ser interposto no prazo legal sem o recolhimento do seu valor. Parágrafo 1º. No caso de não provimento do recurso, aplicar-se-á o estabelecido no parágrafo único do artigo 284. Parágrafo 2º. Se o infrator recolher o valor da multa e apresentar recurso, se julgada improcedente a penalidade, ser-lhe-á devolvida a importância paga, atualizada em UFIR ou por índice legal de correção dos débitos fiscais. Artigo 287. Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator. Parágrafo único. A autoridade de trânsito que receber o recurso deverá remetê-lo de pronto à autoridade que impôs a penalidade, acompanhado das cópias dos prontuários necessários ao julgamento. Artigo 288. Das decisões da Jari, cabe recurso a ser interposto na forma do artigo seguinte, nos prazos de 30 dias contado da data da publicação ou da notificação da decisão. Parágrafo 1º. O recurso será interposto da decisão do não provimento pelo responsável pela infração e da decisão de provimento pela autoridade que impôs a penalidade. Artigo 289. O recurso de que trata o artigo 288 deste Código deverá ser julgado no prazo de 24 meses, contado do recebimento do recurso pelo órgão julgador. Inciso 1. Tratantes de penalidade imposta por órgão ou entidade da União, por colegiado especial, integrado pelo coordenador-geral da Jari, pelo presidente da junta que apreciou o recurso e por mais um presidente de junta. Inciso 2. Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito estadual, municipal ou do Distrito Federal, pelos CETRAN e CONTRADIF, respectivamente. Parágrafo único. No caso do inciso 1 do caput deste artigo, inciso 1, quando houver apenas uma Jari, o recurso será julgado por seus membros. 2. Quando necessário, novos colegiados especiais poderão ser formados, compostos pelo presidente da junta que apreciou o recurso e por mais 2 presidentes da junta, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Artigo 289-A. O não julgamento dos recursos no prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 285 e no caput do artigo 289 deste Código ensejará a prescrição da pretensão punitiva. Artigo 290. Implica o encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Inciso 1. O julgamento do recurso de que tratam os artigos 288 e 289. Inciso 2. A não interposição do recurso no prazo legal. 3. O pagamento da multa com reconhecimento da infração e requerimento do encerramento do processo na fase em que se encontra, sem apresentação de defesa ou recurso. Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENAT. Artigo 290-A. Os prazos processuais de que trata este Código não se suspendem, salvo por motivo de força maior, devidamente comprovado nos termos de regulamento do CONTRAN.